Oi, meu nome é Caio, eu sou integrante do grupo PET de Engenharia Química da Universidade Estadual de Maringá e essa videoaula será sobre funções. Bom, o que é uma função no Excel? Uma função basicamente é uma fórmula no qual você pode realizar algumas tarefas que você deseja dentro do Excel, durante a utilização do Excel. Bom, vamos supor que, por exemplo, eu quero somar 5 números, os números 1, 2, 3, 4 e 5. Existem algumas formas de eu fazer isso. A primeira dessas formas consiste em eu somá-los manualmente. Como é que eu faria isso? Eu poderia inserir o sinal de igual, fazer A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 e apertar o Enter. O resultado seria dado 15, o resultado correto, mas foi uma maneira muito manual a qual eu fiz essa soma. Uma forma alternativa é fazer essa soma através da função soma, que é uma função do próprio Excel, no qual eu escrevo igual soma e seleciono todo o intervalo que eu desejo somar. Eu posso fazer isso com o próprio mouse. Então, no caso, eu seleciono todo o intervalo que eu desejo somar, fecho os parênteses e dou Enter. Como vocês podem ver, o resultado é o mesmo, só que foi uma maneira muito mais tranquila e simples de fazer essa conta. Nesse caso, não há tanta diferença, mas caso eu fosse somar um intervalo muito grande de números, seria muito mais útil fazer através de uma função. Bom, mas no Excel não existe apenas a função soma, existem outras diversas funções que podem ser utilizadas. Vamos supor que eu queira fazer um teste lógico e eu quero que na célula C1 esteja a comparação entre A1 e B1. Bom, eu quero que na célula C1 esteja dito sim se o valor de A1 for maior que o de B1 e não caso A1 não seja maior que B1, ou seja, se os números forem iguais ou se B1 for maior. Para isso eu posso ir na aba Fórmulas e nessa aba vocês podem ver que existe uma grande quantidade de tipos de funções. Funções financeiras, lógicas, de texto, data, hora, enfim, existem diversas. Eu posso vir aqui no botão Inserir função e procurar a função que eu desejo inserir, para qualquer caso de função, não só como do exemplo dado. Mas no exemplo dado, nós iremos fazer uma comparação lógica. Então eu venho aqui no botão Lógica e eu quero comparar duas células. Então eu vou fazer um C, comparar se tal valor é maior que tal valor. Então no meu teste lógico eu vou fazer a comparação, que é o próprio teste lógico, A1 maior que B1. Se for verdadeiro, se A1 for maior que B1, C1 vai ter o valor de sim. Se não, vai ser não. É isso basicamente que eu quero fazer. Como aqui no caso não tem valor nenhum, ou seja, o Excel assume zero, B1 e A1 são o mesmo valor. A partir do momento que eu coloco valores, ele faz a comparação. Então, A1 agora 7 e 2, A1 é maior que B1. No caso anterior, 1 e 2, A1 não era maior que B1. Além disso, eu posso fazer a inserção de diversos outros tipos de funções, como arco cosseno hiperbólico, diversas trigonométricas, outros tipos de funções. E depende da necessidade do usuário para que isso seja feito. Eu posso de outra forma também, inserindo a função que vem no botão F de X, e ele já me dá as funções, e daí eu começo a inserir, no caso a função C, que foi da mesma forma que eu fiz da vez passada. E ele já dá toda a sintaxe, o Excel dá toda a sintaxe que deve ser utilizada. Por exemplo, o teste lógico, no caso seria A1 maior que B1, ponto e vírgula, aí o valor se verdadeiro, no caso se A1 for maior que B1, eu vou colocar um texto, né, colocando que sim, A1 é maior que B1. No caso de ser um texto, tomar cuidado para não esquecer das aspas, e senão pode dar problema, vai dar problema na verdade, né? E depois disso coloca ponto e vírgula e coloca o valor se falso, ou seja, se A1 não for maior que B1, ele vai dar não. Aqui nesse caso, vai ocorrer um problema, por quê? Porque eu comparei A1 e fiz a condição para A1. Então eu comparei A1 e o resultado dei na própria célula 1. Isso não pode ser feito. Mas vamos supor que eu colocasse a mesma condição na célula C, C1, comparando A1 com B1, que é exatamente da forma que eu fiz anteriormente. Como tem 0 e 0 em A1 e B1, ele dá que não. Se eu colocar aqui, por exemplo, 7 e 0, sim. 7 e 9, não. 7 não é maior que 9. 7 é maior que 0.
Então, a célula C1 indica o valor que eu desejava. Bom, não tem como passar tudo sobre funções do Excel. O passo correto é basicamente ir procurando a função que se deseja. Isso aqui é basicamente uma introdução sobre o assunto, para que o usuário consiga procurar as funções necessárias para as suas tarefas. Espero que tenha sido útil essa aula e obrigado pela atenção.